primeiro momento, a gente vai ter uma palestra sobre gestão de resíduos sólidos com a palestrante Carla Linhares. Primeiramente, bom dia a todos, desculpa o atraso, pelo probleminha da apresentação. Queria agradecer à organização pelo convite para estar aqui apresentando para vocês tanto meu trabalho quanto o trabalho da UEPA na questão de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu sou engenheira ambiental e atualmente sou executora do programa de gestão ecoambiental que faz o gerenciamento de resíduos sólidos da universidade. Primeiramente, o que é o gerenciamento de resíduos sólidos, O gerenciamento de resíduos sólidos ele é composto por várias etapas e metodologias de diferentes ações. E qual é a importância? A gente sabe que a gente tem uma lei, que é a Lei Federal 2305 de 2010, que ela diz que a gestão tem que ser compartilhada desses resíduos. A gente tem que fazer a parte do planejamento, da implementação e da gestão para reduzir todos esses resíduos na universidade. Na parte do planejamento, a gente tem um plano, que posteriormente vou mostrar para vocês, que é o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Universidade Capital. A parte da implementação, que esse plano ele já está sendo implantado, ele já está em funcionamento na universidade. A parte da gestão, para reduzir, a gente também faz parte dos contratos e licitações, visando reduzir todos os resíduos que são gerados. Uma das iniciativas seria a não compra de produtos descartáveis. A universidade, não faz mais esse tipo de compra, tá? Ela não incentiva e da parte do financeiro da universidade não sai mais nenhum tipo de recurso para isso. A parte da coleta, transporte, tratamento e destinação final também faz parte da gestão dos resíduos. Tá? O manejo inadequado desses resíduos ele pode gerar inúmeros problemas para o meio ambiente. Daí a importância de se fazer o gerenciamento desses resíduos. E no ambiente de universidade, assim como qualquer empresa, é importante fazer, tá? E que eles sejam bem gerenciados. Aqui um breve histórico da universidade, tá? A universidade ela foi criada em 93 pela Lei Estadual 5.747, que ela foi a fusão de várias faculdades. E isso caracteriza uma universidade multicampo. Ou seja, ela não é como uma cidade universitária, como as universidades federais aqui do estado, como a maioria, tanto federais quanto estaduais. Ela apresenta campos na capital, quase toda, São ao todo 3 centros divididos em 5 campos. Nesses 5 campos a gente também tem outros tipos de serviços, que entra o centro, o planetário, o almoxarifado central, arquivo, patrimônio, Estudo Confúcio, editora, unidade de fisioterapia e terapia ocupacional e o Centro de Saúde Escola do Marco. Ou seja, além dos campos de ensino e pesquisa que a gente tem vários outros tipos de campos com assistência ao público externo. São realidades distintas em cada canto da cidade, então são características bem diferentes e distintas para cada um. Cada um tem um tipo de gerenciamento, cada um tem uma metodologia a ser aplicada, são completamente distintas praticamente uma das outras. Pode passar. E a universidade institucionalizou o Programa de Gestão Ecoambiental em dezembro de 2018, com o intuito de fazer todo esse gerenciamento, utilizando as diretrizes da Agenda Ambiental, a A3P do Ministério do Meio Ambiente.
Dentre os eixos norteadores do programa, destaque-se a gestão adequada dos resíduos sólidos, que tem como principal foco a implantação da gestão integrada dos resíduos sólidos. Tá? O PGRS Capital, ele é multidimensional, justamente levando em consideração várias realidades que a gente tem dentro da universidade. Ele tem uma ação de educação ambiental indicativa que integra a participação das comunidades, ou seja, as comunidades como universidade, todos os centros, para integrar todos eles. Aqui é a imagem ilustrativa, tá, do nosso plano de gerenciamento. Na apresentação, que eu acredito que vão disponibilizar, tem também onde está disponível o link. Ele foi publicado na editora da UEPA, qualquer um tem acesso, pode entrar pelo site, pode entrar pela aí do UEPA, o link está disponível na apresentação. Tá? Ele é composto por esses 6 capítulos. Os capítulos de pré-diagnóstico, diagnóstico, que no caso foi feita uma pesquisa em loco para saber qual era o tipo de resíduo gerado em cada campus. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Foi pesado o material, foi feito um processo de gravimetria para saber todo esse resíduo que é gerado. Por exemplo, os campos que tem a rio tem um tipo de produção de resíduo orgânico, os campos que não tem já tem outro tipo de produção de resíduo, tem o resíduo de saúde que é gerado nos centros de saúde. Então, tudo isso foi feito um pré-diagnóstico, o diagnóstico e aí diagnóstico centralizado em cada tipo de resíduo. O resíduo sólido urbano, tá, que é o comum, o resíduo de equipamentos eletroeletrônicos, os resíduos de saúde, e aí foi feito um prognóstico e uma provisão, uma idealização de como seria em 10 anos fazer esse gerenciamento. Tem as metas, todos os quadros, explicações, tabelas, gráficos, mostrando todos os tipos de resíduos que a universidade gera e como a gente vai fazer esse gerenciamento da melhor maneira e colocando as metas que a gente tem que seguir ano a ano até 2030. Então, como foi feita essa pesquisa qualitativa e quantitativa e levando em consideração o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI da universidade, que coloca tanto a ampliação dos cursos, a ampliação dos campos, a quantidade de alunos que entram e uma média de quantidade de alunos que saem da universidade, a gente tem como fazer dimensionar o quantitativo e programar essas metas ano a ano para saber se a gente está seguindo de acordo com o que foi planejado. Tá? Aqui, ilustrando para vocês algumas partes dos planejamentos, tá? Das metas, das ações, dos projetos que estão incluídos lá no plano de gerenciamento e as fotos de como a gente vem realizando. Tá? Dos pontos era instalar em todas as unidades lixeiras seletivas. Então, aqui a gente tem um campus menor, a gente faz digamos que planeja de acordo com a estrutura de cada campus. Tem campos muito maiores que requerem mais lixeiras seletivas. Então, a gente implanta mais. Tá? Aqui também tem capacitar os colaboradores da limpeza. A gente faz semestralmente uma capacitação com eles, repassando a importância de como fazer a separação, porque a gente vê no dia a dia um trabalho de formiguinha, porque a gente tenta conscientizar alunos e servidores e a gente tem que conscientizar também a equipe que vai estar fazendo o gerenciamento dentro da universidade. Porque se você fizer a separação toda corretinha, como tem que ser feita, em cada lixeira seletiva, coloridinha, mas o pessoal da limpeza vem junta tudo.
Então é como se você estivesse jogando por água abaixo todo o serviço, toda a parte da educação ambiental que foi feita. E aí a gente faz a capacitação semestralmente de todos os campos, de todas as unidades, com todos os colaboradores da empresa. E a empresa tem auxiliado bastante a gente nesse processo e tem nos dado bastante apoio. Tá? Eles são gerados, os resíduos sólidos, eles são gerados em todas as unidades e eles são oriundos tanto de atividades administrativas quanto da parte de educação, pesquisa e extensão. Tá? E a coleta seletiva, como eu falei, é uma das ações do programa de gestão ecoambiental. Aqui é uma das atividades que a gente faz aqui, faz em todos os outros campos. A gente tem uma parte que a gente realiza a coleta, que está ali logo no início, e essa é no Centro de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que a gente sabe que muitas vezes, como a gente tem atendimento ao público externo, o público externo joga seu resíduo de qualquer maneira. Então a gente faz de vez em quando um tirão de limpeza e coleta desses resíduos. A gente junta o pessoal da limpeza, realiza esse procedimento de coleta e posteriormente, mensalmente, a gente faz a gravimetria. A gente junta uma quantidade de resíduo e pesa para a gente ter o dado quantitativo e saber se a gente está cumprindo as metas que são feitas pelo programa. Tá? A gente faz uma separação básica. Cada cooperativa que coleta tem um tipo de separação. Alguns resíduos para eles são rentáveis, outros não. Então a gente faz uma pré-seleção, divide de uma forma, digamos que bruta, plástico, todos os tipos de plástico, papelão. Então a gente pesa esse resíduo para saber se a gente está atingindo a meta, mas para a cooperativa eles fazem uma seleção posteriormente. Aqui são as imagens das cooperativas que a gente tem, de algumas cooperativas que a gente tem parceria. Atualmente, nós temos duas cooperativas que têm atendido a gente, que é a COCAVIP, que é a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis, Divisão Pioneira de Icoraci, e a CONCABES, que é a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis. Tá? São duas cooperativas que têm atendido a gente, que têm coletado o nosso material, mas a parceria, inicialmente, ela é feita com várias cooperativas. A gente entra em contato, só que, justamente por uma realidade da universidade ser multicampo, a gente tem uma certa dificuldade para as cooperativas atenderem a gente, porque para eles não é tão rentável a gente fazer uma locomoção enorme, como é feito um dia inteiro, eles realizando a coleta para a universidade. Eles têm o gasto deles com alimentação, têm o gasto com o deslocamento deles com combustível para o caminhão, fora a questão de manutenção de caminhão, que para eles é bem complicado, por uma falta também de incentivo. Algumas delas têm vários problemas estruturais. Então a gente faz acompanhamento, a gente vai nas cooperativas, vê as estruturas, como eles estão fazendo o gerenciamento desses resíduos. E, inclusive, a COCAVIP, a gente conheceu a creche. Eles têm uma creche que atende cerca de 120 crianças de Coraci. Então, é uma ação social também. A universidade tem buscado incentivar as cooperativas de alguma maneira, com doação de alimentos. A gente faz campanhas de coleta de alimentos para doar para eles, porque além de uma atividade voltada para o meio ambiente, é também uma atividade social. A gente sabe que a situação da maioria dos cooperados, dos catadores, é uma situação difícil. Eles são oriundos, às vezes, de lixões, que a gente sabe, lixão do lugar. Então, a realidade deles é um pouquinho difícil e a gente tenta, da melhor maneira, auxiliar eles no processo de
de incentivo, de acompanhamento, de doações, uma parte bem social mesmo. Tá, agora eu vou falar um pouquinho dos resíduos que são gerados. Aqui, os resíduos eletroeletrônicos, eles são gerados em todos os campos. A gente tem, atualmente, na universidade, antes era feito, até 2019, o que todos os campos faziam. Reuniam todos os seus resíduos eletroeletrônicos e mandavam para o arquivo central. Então, demandava também uma questão de locomoção. Aí, os resíduos ficavam muito tempo parados, tem uma questão de espaço, a gente não tem espaço suficiente no nosso almoxarifado central, arquivo central, e aí ficavam acumulando vários resíduos. E como é feito hoje? Através do contrato que foi feito com a empresa de limpeza, que é a IOPAC, eles disponibilizaram containers para a gente fazer o acondicionamento temporário e eles fazem também a coleta e a destinação final. Eles terceirizam esse processo, mas como está tanto na licitação quanto no contrato com eles são obrigados a fazer essa coleta, o acondicionamento, e aí mais na frente eu vou mostrar para vocês. Tá? A ABNT classifica os resíduos perigosos, classifica esses resíduos como resíduos perigosos, tá? E são definidos como classe 1. Aqui eu coloquei basicamente algumas informações dos tipos de resíduos, a classificação deles, quais são gerados, tá? E aqui, mostrando para vocês mais uma vez a tabela com as ações e as metas, tá? A gente tem a parceria, o contrato, no caso, com as empresas especializadas de recepção desses materiais. E aí eles disponibilizam os containers para a gente. Tem em todos os campos container para lâmpadas, para toner, pilhas e baterias. Então, a gente já está fazendo o gerenciamento correto desse resíduo em todas as unidades. Tá? Resíduos sólidos de saúde. É um dos mais problemáticos, mas antes mesmo da criação do plano de gerenciamento integrado, ele já era realizado. Porque a gente sabe que é um material infectante, é um material perigoso, ele é classificado em tem várias classes, né? E ele é extremamente perigoso, contaminante, então ele pode gerar resíduos com problemas biológicos, químicos, físicos, enfim, perfurocortantes. E aí aqui a gente tem todas as classificações que foram mostradas no plano de gerenciamento. Tem as classes do A ao E. Então a gente tem todos esses tipos de resíduo, porque a gente tem tanto a parte da pesquisa quanto a parte do atendimento ao público externo com o nosso centro de saúde escola do Marco. Tá? A aplicação onde, além do centro de saúde escola, também a gente tem um andar na policlínica, só que esse andar, com parceria com o governo, a própria policlínica faz o gerenciamento desse resíduo de saúde, mas no centro de saúde escola, nos centros de especialidades, a gente tem outros tipos de atendimentos na parte de fisioterapia e terapia ocupacional, no campus de enfermagem, todos são feitos a coleta através de uma empresa. Aqui a foto do caminhão que faz a coleta desse material, que a empresa Preserve. Tá? A gente tem um novo contrato aqui, é o 014 de 2021. E aí esse material, como ele requer um maior cuidado, como todos os outros contratos, eles têm a parte de fiscalização. Então, os fiscais, que são designados por portaria, fazem essa fiscalização se a empresa tem feito da maneira correta tanto a
do recolhimento, acondicionamento e a parte da incineração. Esse material ele é todo incinerado. Tá? Então, através do contrato, eles são obrigados a fazer esse processo bonitinho. E aí os fiscais ficam responsáveis por verificar se isso está sendo feito da melhor maneira. Tá? As ações de educação ambiental. A gente passou por um bom período aí de pandemia, né? Muitas ações que estavam programadas, a gente não teve como fazer. Muitos eventos agora estão voltando. Então, além da parte de educação ambiental, das ações que a gente tem que fazer, a gente também tem que participar dos eventos como esse, parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Ensino, para justamente levar. Cada campus tem sua realidade, tem sua semana do calor, tem seus semanas de meio ambiente em cada campus. Então, não é uma realidade só aqui do campus que tem, né, essa vertente mais forte, mas em todos os campos a gente tem participado dos eventos, tem levado, tem mostrado como a gente faz o gerenciamento dos nossos resíduos. E, além disso, a gente também tem feito ações. A gente fez a última agora em parceria com o TRT, da 8ª região, que foi o Dia Mundial da Reciclagem. A gente disparou através da ASCOM, a nossa assessoria de comunicação, um e-mail com esse card que o intuito era todo mundo trazer o seu resíduo de casa. Porque a gente tem atuado da melhor maneira, como a gente até fala, assim, organizando a casa, né? A gente está tentando organizar todos os resíduos da universidade que são gerados nas partes administrativa e de ensino, para também trazer levar essa ideia, levar esse gerenciamento para vocês poderem trazer de casa. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, atualmente a gente não tem muitas iniciativas como essa de gerenciamento, de reaproveitamento, reciclagem. É difícil até a gente conseguir cooperativas para coletar em bairros. Alguns bairros funcionam, em outros nem tanto. Eu, por exemplo, moro em um bairro que não funciona a parte de gerenciamento. A gente tenta auxiliar, tenta assinar cooperativas, mas a gente tem grande dificuldade. E aí, a parte de educação ambiental ela é muito importante, porque entra a parte de conscientização, entra todas as metodologias que a gente pode utilizar no dia a dia. A gente sabe que nem sempre a metodologia que vai funcionar para um vai funcionar para outro. A gente sabe que é muito difícil, é aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho do dia a dia mesmo. E como a gente tem todas as metas de todos os tipos de resíduos para seguir e a ampliação também de todas as ações, é complicado a gente fazer isso no dia a dia, né? A universidade ela vem realizando ações para promover a mudança de hábitos. Uma dessas lá em cima, a gente fez a distribuição tanto de copos e canecas, que era uma programação da FEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento do Estado. Ela incentivou em todos os órgãos que gostariam de participar. Ela colocou como um projeto, mas cada órgão indicava se queria ou não participar. A universidade, no meio dos copos, que são de fibra de bambu, disponibilizou também para os servidores as canecas. Então a gente sabe que não adianta eu falar, ou o nosso gestor, que é o professor Capela, que não vai mais comprar copo descartável se cada setor se junta e compra aquele copo descartável. Então a gente tem que incentivar, a gente sabe que a gente tem restaurante. Uma das ações que reclamaram muito foi a retirada dos copos descartáveis. E aí, para você comprar essa refeição na RU, a gente colocou como uma proposta todo mundo levar o seu copo. Nossa, alguns alunos reclamaram, mas a maioria entendeu bem, porque isso tem sido trabalhado, né, desde o ensino infantil até o ensino superior. Então já tem uma
trabalho maior, a gente já tem um acesso mais fácil, mas os servidores, aqueles servidores antigos, para quê? Para que eu vou lavar? Vou levar um copo. Se torna um trabalho gigantesco para ele. Então a gente teve uma certa dificuldade de acessar os servidores. Tá? E aí essa foi uma das ações que a gente fez, aqui a foto da distribuição que a gente fez na reitoria. A gente fez isso em todos os campos, tanto Belém quanto o interior. Então todas as unidades, todos os servidores receberam o seu copo, sua caneca, justamente para incentivar a não utilizar mais o copo descartável. E a gente teve também na reitoria, foi feito como projeto piloto. A gente fez, implantou um ecoponto lá, já para o servidor, por enquanto, só o servidor, trazer o seu resíduo de casa. Porque a gente fez, passou setor por setor, explicando como deveria ser o resíduo, qual tipo de resíduo as cooperativas levam, por exemplo, garrafas de suco de Danone, lavar, deixar o recipiente limpo. Então, ainda assim, passando de setor em setor, servidor por servidor, a gente encontra muitos resíduos que não são reaproveitados. E aí, por isso, da gente implantar o projeto piloto. Só que também com as ações que a gente, com a última ação que a gente fez, uma ideia para se implantar em todos os campos seria fazer ações que incluíssem todo mundo. A gente não ficaria coletando todos os dias, mas mensalmente fazer uma ação para alunos, servidores, técnicos, trazerem seu resíduo de casa. E aí também levar para vocês mais informações, levar para vocês, através de eventos como esses, a conscientização e mostrar como está sendo feito, para mostrar que a gente está tentando fazer da melhor maneira e que a gente conta também com a colaboração de todos. Tá? E aqui alguns pontos que são dificuldades para a gente. Tá? A gente tem a pouca sensibilização de servidores e discentes, ainda assim, algumas ações de educação ambiental para servidores nas universidades têm surtido bastante efeito. E aí, mas no dia a dia a gente encontra várias dificuldades, como eu falei. Para cada um, uma metodologia diferente, uma maneira de pensar, uma realidade diferente. E aí a gente tem tentado adaptar todos os dias. A gente tem uma equipe atualmente que é composta por mim, sou engenheiro ambiental, o Flávio, que tem auxiliado a gente bastante aqui no CCNT, uma geógrafa que fica lá na reitoria, e o professor, que é o coordenador, Carlos Capella, que ele também é pró-reitor de gestão. Então, a gente tem uma equipe reduzida para atuar em toda a capital e ainda assim pensar e planejar e participar do gerenciamento dos resíduos do interior. Então, esse plano de gerenciamento foi feito só para a capital. A gente está tentando ampliar para o interior. E aí, participar dessa sensibilização da educação ambiental para os servidores e para os alunos no dia a dia, ela requer muito tempo, ela requer muito trabalho, ela requer uma atenção bem forte. Então, a gente tem uma certa dificuldade ainda para realizar isso. E aí as ideias vão surgindo de parcerias com as coordenações administrativas, com os centros acadêmicos, para a gente também realizar outras ações, trazer as ideias, trazer novas maneiras de como administrar isso, para a gente chegar a alcançar um público maior. Uma outra dificuldade que a gente tem é a parceria com as cooperativas, como eu falei. Muitas delas têm uma realidade bem complicada, a questão estrutural. Algumas são basicamente, eu acho que 3 têm uma estrutura mais desenvolvida, que por incentivo das prefeituras, elas acabam tendo uma estrutura melhor, mas muitas delas não têm uma estrutura, não têm veículos,
coletas, a gente teve dificuldade, porque para eles o que é mais rentável é a quantidade de resíduos. E os locais que mais geram resíduos são o CCBS, porque ali dentro já está incluído vários públicos, né? Tem biblioteca, uma biblioteca grande, de vez em quando eles fazem a disponibilização de livros, né? Depois do trâmite. Então, para eles é melhor eles coletarem no CCBS, coletarem na reitoria, e os centros menores como o CCNT, Educação Física, Enfermagem, que a gente não tem uma grande produção. Aqui a gente tem um container grande, que é para os resíduos, para o acondicionamento temporário dos resíduos, assim como na enfermagem e na educação física. E acaba que, como o CCBS produz muito mais e tem vários setores, né, várias unidades administrativas ali dentro, a gente tem cerca de 4 containers grandes e mais um local que era um banco, uma lanchonete que foi desativada, e aí ficou um local ocioso que a gente utiliza agora para o programa. Não sei se vocês costumam frequentar o centro, alguns alunos vão no Rio de lá, podem ver, a gente tem uma casinha toda de vidro lá, e em um mês é acumulado bastante material lá. Então, para a cooperativa é muito mais rentável eles irem lá. E o que acontece, por exemplo, na última coleta? Encheu o caminhão, ficou lotado de material, e eles não tinham como vir aqui, por exemplo. Aí a gente tentou conversar com eles, verificar como é que eles poderiam fazer com os bags, né, que são aqueles sacos grandes que eles utilizam para armazenar o material, e solicitou que eles viessem aqui, porque já estava uma quantidade de material, já tinha transbordado o container. Então, a gente tenta fazer esse gerenciamento da melhor forma, só que com a estrutura que eles têm, com as parcerias que são um pouquinho mais, a gente tem certa dificuldade, a gente acaba encontrando algumas barreiras nesse caminho. E, como eu falei, além da parceria, a estrutura multicampo, né? A realidade que a gente tem de estar em vários locais da cidade, inclusive agora o campus de Ananindeu, a gente já fez coleta de material lá, e a gente tem esses probleminhas. Inclusive, na última, uma aluna aqui do CCNT entrou em contato para verificar os nossos dados quantitativos, né? Para saber o quanto de resíduo reciclável a gente já disponibilizou para as cooperativas, e, se eu não me engano, foram mais de 22 toneladas de material. Então, é uma quantidade significativa que a gente vem aumentando com o passar dos meses e dos anos, e isso é só assim, uma estimativa, porque às vezes a gente sabe que a gente tenta fazer a pesagem um dia, a coleta no outro, e aí a cooperativa acaba não cumprindo com o combinado, e a gente vai passando mais alguns dias e aí acumulando mais materiais. Então, a gente diz que é uma estimativa por baixo. São mais de 22 toneladas, só que a gente pode multiplicar esse valor aí, levando em consideração a realidade das coletas. Então, a gente já tem uma quantidade significativa, com as ações, com a ampliação, com a divulgação do nosso programa, a gente quer aumentar essa quantidade de material que não está indo mais de maneira irregular para o meio ambiente, e aí gerando também emprego, renda, né, dos cooperados, que é muito importante, como eu falei, a parte também social, de acompanhar eles. E, bom, era isso, gente. É um prazer estar aqui apresentando o programa para vocês, mostrando as ações da universidade, mostrando o meu trabalho como engenheira à frente disso. É gratificante a gente ver o quanto esse programa já tem
já ampliou, já mudou muitas realidades. Antes do plano de gerenciamento, lá por 2018, 2019, a gente não tinha basicamente gerenciamento dos resíduos sólidos de todos os campos. E a gente foi ampliando, foi fazendo parcerias, foi aumentando contratos, buscando ter licitações, que a gente sabe que a gente precisa de licitações sustentáveis, buscando através desses contratos, dessas licitações, ter um bom rendimento, um desenvolvimento da universidade de maneira sustentável. E é um prazer estar aqui apresentando para vocês. Obrigada. No final da apresentação, eu acho que vou disponibilizar para vocês, tem tanto no e-mail quanto no programa, qualquer informação que vocês precisem durante a graduação, o trabalho que vocês precisem, já tem algumas pessoas que entraram em contato, mas fica disponível para vocês. Eu vou chamar aqui na frente os representantes da Amazon para falar sobre o crédito de carbono. Eu tenho um aviso aqui para vocês que a gente vai fazer a presença do evento hoje lá na oficina de papel, lá com o CAD. A presença vai ser só no final, tá? E é isso, espero que vocês aproveitem. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês. Sou o Valdir Bruno, ou simplesmente Bruno, paraense, 45 anos, engenheiro de produção formado nesta universidade, na primeira turma, lá em 2003. E é com satisfação que eu estou aqui para colaborar e contribuir para essa troca de experiências. O tema é pertinente. Eu diria para vocês que nesses 25 anos que eu estou no mercado de trabalho, seria o maior desafio do meu status profissional, que é participar de um empreendimento, ser sócio-gerente da primeira empresa paraense, 100% paraense, nortista amazônico, para entrar no mercado de crédito de carbono. Mas tudo isso, ele tem um contexto, tudo isso tem propósito e tudo isso tem um cenário que vou aqui, juntamente com o tema proposto, expor, trocar ideias e passar para vocês informações que é do nosso dia a dia e que poucos, muito poucos, têm acesso. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, que tudo que eu vou passar para vocês está na internet. É assustador às vezes, porque tudo é público no mercado de crédito de carbono. Vamos falar de problemas, vamos falar de situações que estão tornando a Amazônia novamente protagonista de um contexto mundial, de um contexto internacional, uma agenda climática internacional e agora uma agenda diferente a nível nacional. Bom, vamos falar sobre o mercado para crédito de carbono. Eu sou da Amazon Connection Carbon, uma empresa que foi criada este ano, em janeiro, mas ela foi incubada numa outra empresa chamada Consultoria Greenforte, especializada há quase uma década em projetos de manejo florestal, supressão, legalização e regulamentação de áreas. Temos no nosso portfólio mais de 500 mil hectares sobre esses serviços e expandir o seu negócio agora para o crédito de carbono. E qual é o meu objetivo aqui com vocês? O meu objetivo é justamente expandir o conhecimento do mercado de carbono. O que está acontecendo? Por que ele existe? Qual a temática e quais os desafios, principalmente para a nossa região, que tem que se tornar protagonista, porque o cenário está difícil. Todos já devem saber, ou estão quase a saber,
Belém foi indicada para ser sede da COP 30 em 2025. Primeiro, que é COP, por que 30 e por que em 2025 e por que Belém? E Belém já está sendo criticada. São críticas construtivas e críticas destrutivas. Estamos prontos para receber essas críticas? Ou por que estamos sendo criticados? Por que a Amazônia ainda é centro, alvo, solução e até vítima de negócios escuros? Ou porque a Amazônia ainda é tida como ator principal? É complexo. Nesses 40 minutos não vou conseguir responder todas essas perguntas, mas vou compartilhar com vocês o máximo de informação para empurrar um carro no tranco. A minha percepção é que nós, paraenses, nortistas, precisamos de um empurrão para o carro pegar no tranco, porque a nível internacional tem pessoas que conhecem mais a nossa casa. Sou o Valdir Bruno, eu passo ou você me ajuda? Me ajuda? Então vai no play. Bom, tenho 25 anos de mercado, de trabalho, trabalhei nessas empresas que vocês estão vendo, na Vale, na Rexel, na Coca-Cola, Tramontina, rodei bem no Brasil e voltei para cá, para Belém, para assumir esse desafio aqui no mercado de crédito de carbono. Sou gerente de projetos e operações, especialista em Seis Sigma, que é estatística e qualidade, logística 5.0, mas não é 4.0, o 5.0 já é o input do meio ambiente. Tá? E tem essas especialidades aí de ESG, LGPD, que estão fazendo parte desses meus 25 anos de carreira na estrada, tá bom? Vamos lá. Será que consegue? Acho que não dá. Mas a gente passa todos os slides que eu trouxe para cá, todas as informações que eu vou compartilhar com vocês, tem a origem da informação, tá? Aqui embaixo tem onde vocês buscarem, aqui seria um vídeo de apresentação da empresa, a gente depois coloca uma oportunidade, vai ter um QR Code, né, Sabrina? Sabrina está me ajudando, que ela é da empresa, e aí no QR Code vocês podem entrar no site, ver o vídeo institucional. Vamos lá, vamos ler. Bom, mercado de crédito de carbono. Eu vou ler umas notícias para vocês e vocês fazem uma autorreflexão, tá bom? Onde, se vocês já ouviram falar sobre isso. Olha essa notícia. Meta, acho que é a empresa do Facebook, né? Beleza? Compra quase 7 milhões de créditos de carbono da Aspiration. 7 milhões de créditos de carbono da Aspiration. Quem acha que é muito, levanta a mão. Quem acha que é pouco, levanta a mão. Ou quem não acha nada, levanta a mão. É um bom indicador. Já é um ponto para refletir. Olha essa notícia. E essa notícia saiu no dia 12 de junho de 2023. Dia dos Namorados. Né? Eu curti o Dia dos Namorados, não sei vocês. A Price, o colapso dos preços de carbono em Nigel, uma análise profunda. Preço do carbono entrou em colapso? Como assim entrou em colapso? Que análise profunda é essa? Eu vou ajudar vocês nessa análise. Olha essa aqui. Essa aqui é pesada, pesadíssima. O mecanismo de ajuste de fronteira de carbono, CBAM, da União Europeia enfrenta oposição significativa. Aí coloca duas bandeirinhas, né, da União Europeia e da China juntos. Que M é essa? O que é que está acontecendo? Vocês estavam sabendo disso? Nós, da academia, deveríamos estar na frente de tudo isso. Mas isso não é uma crítica, tá? Estou longe de mim criticar. Estou aqui fazendo observações e colocando desafios para nós, paraenses. Vamos continuar. O que o tema
o que torna um projeto florestal de remoção de carbono qualitativo? Como é que torna um projeto florestal qualitativo para ter carbono? Reflita. Principais realizações do mercado de carbono ex-Pacific para o primeiro semestre de 2023. Ex-Pacific. Está piorando, né? O que merece mais um crédito de carbono? A natureza ou a tecnologia? Aqui eu vou antecipar umas coisas para vocês. Todos são estudantes? Estudantes, levanta a mão, por favor. Beleza, para eu ter noção do que falar. Existem duas formas para se remover dióxido de carbono da atmosfera. A natural, que é através das árvores e das algas, fitoplânctons, né, também, e existe também a sintética. Vocês sabiam, ou vocês sabem, que foi desenvolvido tecnologia para remoção de dióxido de carbono de forma sintética? Quem estava sabendo disso? Pois é, foi desenvolvido e já tem um certo tempo. Onde? Nos Estados Unidos, este governo agora do Biden, juntamente com empresas como a Microsoft, o bandido do Elon Musk e algumas outras empresas estão desenvolvendo tecnologia para remover gases de efeito estufa sem depender de árvores e algas. Para que essa turma está fazendo isso? Outro ponto de reflexão. Vamos lá. E o que é melhor? Vamos falar também. Espero que dê tempo. Se não der, vocês entram no site, mandem e-mail que a gente conversa. Essa aqui é legal. Projeto de lei no Brasil permite que madeireiras ganhem 24 milhões de dólares em crédito de carbono. Madeireira ganhar crédito de carbono, 24 milhões de dólares. 24 milhões de dólares é muita pouco. Novamente, nós como estudantes temos que refletir. Não estou a fim de bagunçar a cabeça de ninguém, mas temos que refletir sobre o que está acontecendo pré-COP, não é pré-COPA, pré-COP 30 em 2025. Está chegando. E essa aqui, guerras de íon lítio de importações de baterias dos Estados Unidos aumenta em 56%, estabelecendo novo recorde a produção doméstica. Íon lítio. Falei do Elon Musk. 60% do Elon Musk, da fábrica da Tesla, 60% não é com venda de automóveis. A base de eletricidade é com crédito de carbono. Os carros elétricos emitem sim gases de efeito estufa, só que uma quantidade muito menor do que os carros a combustível fóssil, quase 70%, 80%, mas emite. Essa diferença ele calculou, entrou nas plataformas internacionais para gerar crédito e está vendendo para quem? Volkswagen, Fiat, as outras montadoras. O cara é bom? 60% do faturamento dele é só com isso, não é nem vendendo carro, vendendo crédito de carbono. Gênio ou esperto? Não sei. Gênio é Einstein. Tesla. Irônico, né? Ele coloca o nome da fábrica de Tesla. Enfim, essas informações estão neste site aqui, que é o site de referência mundial para acompanhar o preço do crédito de carbono, que é o Carbon Credit. Quando vocês tiverem tempo, acessem. Né? Quando não estiverem fazendo nada, dê uma olhada. Aqui saem notícias
12 de junho, 9 de junho, 8 de junho, todo dia tem highlights do que está acontecendo no mundo. Vamos para o próximo. O Banco Mundial. O Banco Mundial ele tem certos princípios para cuidar de pessoas, natureza e parceiros. Ele tem um programa de estrutura. E quais são as ações dele? Olha que interessante nas ações do Banco Mundial. O Banco Mundial. Não é o Banco do Brasil, não é o Banco dos Estados Unidos, é o Banco Mundial. É importante o Banco Mundial no mundo? Deve ser. O que ele está priorizando? Ações. 1. Alinhamento entre clima e desenvolvimento. Opa, tem um link aqui. Clima e desenvolvimento. Outro link. Priorização dos sistemas chaves de transição. Ali coloca energia, ele coloca a agricultura, comida, água e terra. Olha o link. Cidades, transporte, manufatura. E o terceiro é o suporte financeiro para isso. O Banco Mundial está com a sua política de financiamento internacional para essas chamadas aí. Aquelas reportagens do Banco Mundial, o modelo mental de vocês tem que destravar agora para os próximos slides. Vamos embora. Eu coloquei um texto também na Cargo Credit, uma reportagem sobre o Acordo de Paris, mas eu quero que vocês fixem só pela última linha do texto escrita 1 trilhão até 2037. 1 trilhão de dólares até 2037 vai ser o mercado de compra e venda de crédito de capital. Vocês sabem qual é o PIB do Brasil? Entrei no Google, me ajuda? Qual é o PIB do Brasil? Ah, no Google, que o Google deve dar uma resposta mais eficiente do que a minha. Me digam aí, qual é o PIB do Brasil? PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é o saldo de todas as riquezas, né, do país. Alguém me ajuda? O número? Quanto? 1,6. Está longe ou está perto? No Brasil já tem quantos anos? Ah, é sacanagem, né? Essa história do crédito de carbono começou lá com o Rio 92. Né? Sacanagem também, né? Eu era uma delas, eu tinha a idade de vocês, né, sabe? Mentira. Mas, Rio 92, Kyoto, veio embora para o Acordo de Paris. Tudo isso acontecendo na história, no tempo, no nosso timeline. E agora, por que até 2037 esse mercado vai ser quase o PIB do Brasil? Tem que dar o estalo. Quais são os cursos que estão aqui presentes hoje? Engenharia ambiental, levanta a mão. Quase todos. A agenda climática faz parte do contexto de vocês? Sim ou não? Vou falar palavras-chave. Gases de efeito estufa. Faz parte? Desmatamento. Faz parte? Efeito estufa. Faz parte? Aquecimento global. Faz parte? Por que essa jossa desse mercado vai valer $1 trilhão? Só com essas palavras-chave que estamos falando aqui. Bora embora. Vamos fluir. Como funciona o mercado de crédito de carbono? Gente, qual é a máxima do mercado? De qualquer mercado, seja qual foco tem? Oferta e demanda. Correto? Quanto maior a oferta, para uma demanda pequena, o preço de qualquer coisa sofre impacto. A mesma coisa o contrário. E que mercado é esse?
alguém está comprando crédito de carbono. Para quê? No Acordo de Paris, depois vocês podem estudar pelo Google, né, foi estabelecido novas metas para que os países façam compensações, atinjam metas de não emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Que gases são esses? Temos o dióxido de carbono, o CO2, o metano, né, que é objeto da palestra anterior, metano, e ainda não acordamos para isso, para a questão da gestão de resíduos, né? Tanto é que uma das vertentes da nossa empresa é investimento na malha de gestão de resíduos, porque a gente já entendeu que ninguém está olhando, então alguém vai olhar, vamos olhar primeiro. Esse é um ponto, de uma forma macroestrutural. O óxido nitroso e outros gases de cloro, flúor, carbono. Já ouviram falar desses CFCs? Pois bem, esses são os gases que, através da ação do homem, desde o século 17/18, que é o início da era moderna, da revolução industrial, com a queima de combustíveis fósseis, estão sendo emitidos de forma antrópica. Eu sou engenheiro de produção, então eu estou com um bocado de engenheiro ambiental, vai saber falar melhor do que eu, né? Esses gases estão indo para a atmosfera, estão adicionando na atmosfera mais gases que dificultam a dispersão do calor depois que os raios solares atingem o nosso solo. Vem a irradiação, esse calor tem que ir para o espaço, mas ele não consegue ir para o espaço e volta para a Terra, porque temos gases em excesso na nossa atmosfera. O efeito estufa não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, nós só estamos aqui vivos por causa do efeito estufa, porque a natureza é sábia, né? Através do seu processo de bilhões de anos, a Terra tem entre 4,5 a 5 bilhões de anos, e foi desenvolvida a sua atmosfera através, né, dessas trocas gasosas entre a atmosfera, ar, solo, tudo pela natureza. Aí veio um homem com o seu estilo de vida, com a queima de combustíveis fósseis, desde o século 17/18 até agora, colocamos mais gases na atmosfera, aumentando assim a temperatura média do planeta. Tá? E chegou num ponto em que a classe científica já tem algumas 2 décadas ou 3 décadas já alertando. Eu lembro ainda, né, do meu segundo grau, estudando sobre o gases de efeito estufa nos livros de biologia e tal, e me perguntando, será que isso é mentira? É verdade? Será que não é? Na época da Rio 92, era um assunto muito polêmico. 30 anos se passaram e agora, além de ser verdade, está perigoso. Já estamos sofrendo efeitos disso. Marabá. Podem procurar também na internet o que aconteceu em Marabá em 2022. Somos paraenses, não somos? Marabá foi submetida a uma das maiores enchentes dos últimos anos. Manaus todo ano enche, mas em 2021 foi absurdo. Procurem saber sobre as enchentes na internet, e as causas delas estão acontecendo, é um dos fatores. E aí chegou os cientistas, através de um painel nas Nações Unidas, se reuniram e desenvolveram esse painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é chamado de IPCC. Não é um órgão diretamente das Nações Unidas, e sim um grupo de cientistas, né,
que se relacionam através da sinergia e desenvolveram todo um trabalho científico para quantificar as emissões de gases de efeito estufa. Dito isso, alguns governos, através do Acordo de Paris, estabeleceram metas para não emissão. Então, foi criado um mercado chamado Mercado Regular de Carbono, onde os governos, cada um com as suas especificidades, definem políticas para atingir suas metas que foram colocadas no Acordo de Paris. O Brasil tem suas metas a atingir. Podem procurar aí no TNPCC, Acordo de Paris. Então, todo mundo tem que seguir. Só que está uma bagunça isso. Existem poucos mercados regulados desenvolvidos. A União Europeia é o mercado regulado mais desenvolvido. Depois vem a Austrália. Depois a Ásia, sem a China. Promasa, né? E depois algumas outras áreas isoladas no mundo. O Brasil não tem mercado regulado. Está uma cagada, mas vai sair. Né? Não sei se vocês estão acompanhando os decretos do governo federal no início agora desse trimestre. O governador do estado já decretou 4 milhões de hectares. 4 milhões de hectares do estado do Pará para ser concedido para projetos de carbono. Já tem decreto, concessões. O governo federal está lançando também decretos. Alguma coisa está acontecendo debaixo dos nossos narizes. E a gente não sente nem o cheiro. Eu vou fazer uma provocação com vocês e fazer uma conta da receita para cada hectare de terra, do quanto é a receita do crédito de carbono. Então, existe um mercado de crédito de carbono que ele funciona assim, no mercado regular. O país tem que atingir suas metas. O país percebe que ele não vai conseguir atingir a meta, né, de não emissão. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa compensar a incapacidade dele de atingir a meta. Como ele compensa isso? Comprando crédito de que tem de excesso. Se você é uma empresa, um país, e você define soluções onde você remove esses gases de efeito estufa, cada 1 tonelada de CO2 equivalente removido ou não emitido é um crédito de carbono. E anota esse número. Esse número vai ficar para o resto da vida de vocês. É um mercado de $1 trilhão. Essa economia pode gerar emprego, inclusive, para vocês. Para quem quiser trabalhar no mercado, né? Quem não quiser vai sofrer o efeito disso. Para uma economia de $1 trilhão até 2037, o impacto é gigantesco. Então, essa incapacidade de não atingir as metas é compensada. O termo é offset. E estudem inglês. Tenham o inglês como domínio total do trabalho de vocês. Offset, compensação. Os países querem compensar a sua incapacidade. Eles vão comprar crédito de carbono de quem tem. Isso é chamado de mercado regulatório ou mercado regular. Só que ele precisa de leis. E como ele está muito lento, o mercado da iniciativa privada não quer esperar. E criou um metaverso, um mercado paralelo, chamado de mercado voluntário. E é esse mercado voluntário que está movimentando os créditos de carbono atualmente. Alguns países e algumas zonas se juntaram, definiram regras e plataformas internacionais que dizem o seguinte: olha, esse crédito de carbono deste projeto, ele é íntegro, ele é verdade, então você pode comprar. Então, no mercado voluntário, que não é o governamental, tem um agente, tem 3 agentes: o que compra, o que vende e o que diz que esse crédito ele é comprável.
que são as certificadoras. E a número 1 do mundo, podem colocar aí, por enquanto, é o padrão Verra. Já ouviram falar esse nome desse padrão? Levanta a mão quem já ouviu falar, padrão Verra. Gente, já pensou certificar $1 trilhão até 2037? Ela cobra 0,10 centavos de dólar para cada crédito emitido. Faz a conta aí. Estou dando tempo para vocês fazerem a conta. É muito dinheiro, parceiro. É muito dinheiro. Bom, o que é que isso tem a ver conosco? Então, crédito de carbono é um título monetário que alguém compra e alguém vende para compensar. Ficou claro isso? Posso passar adiante? Vamos embora. A diversão vai começar. Vamos lá. Vamos para frente. Falei do mercado regulado e do mercado voluntário. Da esquerda, o mercado regulado, dos governos, todo esse problema de legislação, política. E como eu sou técnico, eu não me envolvo em política, mas eu tenho que entender o que está acontecendo. Tinha uma política A, passou por uma política B, e as consequências disso estamos acompanhando. Sem comentários políticos, mas a nossa vida sofre as consequências das políticas internacionais e nacionais. O Biden venceu nos Estados Unidos, o Lula venceu no Brasil, é uma outra forma das coisas seguirem. Certo ou errado, não emito opinião, mas tem suas consequências para a gente entender. Vamos adiante. Aqui, desse slide, mostra basicamente o que eu acabei de falar para vocês. Mostra as emissões compensadas, não sei se dá para enxergar de longe, os créditos vendidos. Para vender crédito, a gente precisa o quê? Gerar crédito, correto? Vocês sabem como é que gera um crédito de carbono? Não? Vamos adiante. Esse gráfico foi só para mostrar para vocês de forma significativa. Eu aprendi há pouco tempo, na metodologia científica, de tanto conviver com cientista e pesquisador. Todos os dados que vocês falarem, apresentarem, coloque a sua fonte. Hoje em dia, na era do fake news, você tem que dizer a sua fonte. Todos os slides que eu estou colocando aqui vai ficar para vocês, tem a fonte da informação, e vocês vão lá, façam a análise pessoal de vocês. Bom, aqui só para reforçar, eu falei para vocês que a emissão de gases de efeito estufa tinha aumentado desde o século 17 e 18. Olha esse aumento, gente. Desde 1850 até 2022, a temperatura média da Terra. Isso aí é um site que é o All World Climate, que é um dos sublaboratórios da NASA. A NASA parece ser uma fonte confiável, né? Bom, fica ao critério de cada um. Olha isso daqui, é uma função exponencial. Não somos engenheiros? Olha a cagada que é a partir de 1940, no New Deal norte-americano, Segunda Guerra Mundial, a transição do carvão para o petróleo. Olha o pulo que a média da temperatura dá. Sai de 0 graus em média para 0,8, e o Acordo de Paris quer que a gente fique abaixo de 2. E se chegar a 1,5, a gente já perde a ilha de mosqueiro. Vocês estão ligados nisso? Não, né? Eu também não estava. E é assustador quando você entra nesse site e vê a situação dos cientistas. Parece bobagem, mas não é. Vou acordar. Vamos passar? E aqui, a Amazônia, o mundo, todo mundo quer vir aqui, todo mundo é bonzinho, vamos pegar os animaizinhos, guardar.
devagar. Ninguém é bonzinho. E a Amazônia, ela faz parte de uma solução, ela não é a solução. Então, o primeiro paradigma, o primeiro choque de realidade que eu tive, né, não vou passar para vocês, que cada um é um, foi essa. Caraca, eu primeiro não sou problema, por ser nortista e nem Amazônia, mas também eu não sou a solução, eu sou parte da solução. Por quê? Vamos entender o problema? Não sei se dá para enxergar, mas é porque está escrito em inglês, nesse mesmo site. É um estudo completo de emissões e os setores dessas emissões. Engenheiro, que engenheiro gosta de Pareto, né? Gráfico de Pareto, que dá prioridade, essas coisas. 73% das emissões de gases de efeito estufa desde o século XVIII vem do setor de energia. Pode anotar. Sendo que desses 73%, 24,22% é energia usada em indústria. Qual é a energia usada em indústria? Era para ter chamado a galera de produção. Pô, existe a energia vindo das hidrelétricas, é uma energia limpa, mas ela tem um impacto ambiental, socioambiental terrível. Mas existem agora a movida a carvão, movida a diesel, geradores. Quem já viu gerador de energia? Como é que funciona? Tira de fóssil. Pois bem, 24% de energia usada em indústria e 16% de transporte. Existe muito defensor da natureza andando de ônibus, andando de carro. Deveria andar de bicicleta. Porque andar de transporte, parceiro, é dose. O nosso cotidiano, a nossa vida moderna, toda foi feita e desenvolvida para mitigar de efeito estufa. A roupa que nós estamos vestindo veio de alguma fábrica, o relógio veio de alguma fábrica, de algum processo que emite. Né? Quando a gente sai, anda no carro, pega um ônibus, estamos emitindo. Estamos emitindo. 17% energia usada em construções. O que é construções? É nossa casa. Nossas casas, nosso transporte e nosso estilo de vida representa 70% das emissões. É muito ou pouco? Não falei de desmatamento do Rio. Eu fui numa palestra lá na universidade com um time de ciências sociais. Essa galera é foda. Essa turma bate forte. O crédito de carbono não vale poluição. É, parceiro. Tem que respeitar a opinião dos outros. Então, tira a sandália, anda de bicicleta e começa a colocar aquelas tampinhas do Tarzan, parceiro. Assim você vai estar contribuindo. Foi pesado. E olha que a gente foi lá para investir nas comunidades. Né? Foi pesado. Desinformação. O nosso problema é desinteresse. Quando eu falo nosso problema, porque eu saí das multinacionais, vou montar um negócio para mim, vou montar o quê? Eu estava montando uma empresa para lavar carro. 20 anos em multinacionais, eu falei, cansei, vou estourar hoje. Foda-se. Montei uma empresa para lavar carro. Aí, minha irmã trabalha com esse negócio há anos, falou do crédito de carbono, só que ela falou o seguinte, mano, eu não sei falar inglês, né? E não sei organizar uma empresa. Eu trabalhei 20 anos em multinacionais, eu tive que aprender alguma coisa, né? Então, chato comigo, vamos que vamos. Só que antes de entrar numa briga, você tem que fazer o treinamento do Rock Balboa. Né?
é aquele treinamento do filme 2. Rock 2. Né? Quem é dessa época sabe, né? Pode lá procurar Rock 2. Veio o treinamento do cara. E a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Quando eu olhei para isso aqui, eu falei, não, está de sacanagem. Não pode ser. Quer dizer que toda essa bagunça na mídia sobre a Amazônia, 74% do problema não é da Amazônia. Tá bom, vamos lá. Só que 18% é. E dentro dos 18%, desmatamento é 2,2%. Que quer dizer que de 100% de toda a carga de emissões de gases de efeito estufa, 2,2% é o desmatamento. É só para vocês raciocinarem. Não vou induzir ninguém. Mas 18% é de responsabilidade de agricultura, floresta e uso da terra. É representativo. Mas não é 70%. Desperdício, estamos aqui, né? Resíduos, 3,2%. E indústria do cimento, indústria químicas, 5%. Contexto entendido? Mensagem passada? Vamos adiante. E quais são os países que mais emitem? Olha a cagada. Por isso que é importante estudar política, né? Geopolítica. Eu odiava essa matéria. Ali na esquina, nem sei se tem mais aquela do bar, da esquina do bilhar 1, bilhar 2. Não tem essas matérias mais? Não, não. Tem cálculo 1, cálculo 2, mas bilhar 1, bilhar 1, bilhar 2 não tem mais, né? Vocês estão estudando. Bacana, é bom saber. Aqui são os países que mais emitem. Esse vermelho mais escuro, é China e Estados Unidos. Só que o jogo virou, né? Primeiro que a China não é mais o país mais populoso do mundo. Vocês sabiam? Levanta a mão quem sabia. Beleza, deixou de ser. Vamos quebrar o primeiro paradigma. O país mais populoso do mundo, há um mês atrás foi falado, é a Índia. Porra, o que os chineses estão fazendo? O chinês está ganhando dinheiro, parceiro. O jogo virou. Pode comparar aí, joga no Google. O PIB dos Estados Unidos e o PIB da China. Em poucos anos o PIB da China vai bater os Estados Unidos. Aguenta a pressão, né? E aí vem outros países do BRICS, Índia, Canadá, Brasil, África, vem tudo depois. Vamos embora. E a União Europeia ali está no meio dele. Com essas emissões aqui de bilhões de toneladas. Novamente o Slide está com a fonte das informações. Tá? Vamos adiante. Quanto tempo eu tenho ainda? Que horas são? Vai acabar meu tempo, né? 10 minutos tem ainda, né? Bom, aqui, sinais vitais do planeta, vocês podem olhar o que está acontecendo no planeta através do site da NASA, onde mostra o problema com carbono, com metano, o aquecimento das calotas polares, o nível do mar, temperatura dos oceanos, temperatura global. Sinais vitais. Quando vocês vão no médico, o que é que o médico pede? Exames, né? E aí ele olha lá seus exames, através do número, e diz, você vai morrer. Né? É a mesma coisa aqui. O planeta já está dando sinais e a NASA é o médico. Um dos médicos. Vai passando. Beleza. Como é que gera crédito de carbono? São 170 tipos de projeto para gerar crédito de carbono. Nós da ACC somos especialistas em 3. É uma empresa que vai crescer. Mas tem empresa que já está mais tempo no mercado e não é empresa paraense, é empresa do Sul e Sudeste. E pasmem, a USP lançou
que que lançou? O seu Centro de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, a USP. Estamos cagados, né? A USP. Quantos quilômetros São Paulo fica daqui? É dose, parceiro, é dose. Quanto mais se estuda, mais com raiva fica, né? 170 tipos de projeto na área florestal, energia renovável, indústria química, eficiência energética, disposição de resíduos. E nós, aqui do Pará, vamos fazer o feijão com arroz, né? Vamos cuidar das florestas. Somos especialistas em gerar crédito de carbono em floresta. Primeiro que para entrar na floresta tem que tomar saídas, parceiro. O nosso time ficou 30 dias numa floresta densa em Cordel, 30 dias, Big Brother na floresta. Ninguém se matou, todo mundo sobreviveu. Fizemos testes, fizemos pesquisa científica, coletamos dados, usamos drones, fizemos leitura de LiDAR da floresta para fazer mapeamento 3D, a laser. Estou assustando você, não? Não, né? Graças a Deus. Não estou assustando. Isso daí, tudo estudante, engenheiros paraenses. Usando mapeamento laser, 3D da floresta, laser aéreo e laser terrestre. Profundidade de 50 metros, tudo para achar biomassa na floresta. Com a biomassa da floresta e a coleta de dados, a gente acha o quê? O potencial de remoção da floresta de gases de efeito estufa. Vocês sabem fazer esse cálculo? Aprendam. É público. É só ir lá no site das Nações Unidas, lá no IPCC, lá está escrito como se calcular inventário de gases de efeito estufa. Ou entre em alguns cursos na internet que dá para fazer. Está cheio já. Aprendam a fazer esse cálculo. Ele não é um cálculo complicado da NASA, mas também não é tão fácil. Vamos embora? No final da palestra eu cheguei no Brasil. Eu vou deixar com vocês todo o site para vocês refletirem sobre os números do Brasil. Tá? Os números do Brasil são esses. A fonte de informação é o Sistema de Estimativa de Emissão de Gases do Governo Federal, onde foi feito um estudo muito bacana, um estudo avançadíssimo de emissões aqui no Brasil, onde o Banco Mundial patrocinou. E os números são alarmantes, né? E reveladores. Lembra daquele 16% de problema lá? O Brasil está no meio. E o Brasil está no meio, porque não dá para ver aqui, mas no canto inferior, no canto superior esquerdo, está um gráfico mostrando que 50% dos problemas de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é por causa do uso da terra. O uso da terra é desmatar para colocar pasto, para colocar soja, para colocar cultivos de commodities. Isso é errado? Não é errado. Quer dizer que agora vem um Greenpeace, vem qualquer ONGs dizendo que temos que preservar. Também não é errado o Greenpeace falar isso. Mas temos que fazer a diferenciação de preservar e conservar. Vocês sabem a diferença de preservar e conservar? Preservar é deixar intacto. Conservar é manter o desenvolvimento sustentável. Manejo legal. Manejar a área de forma técnica, científica. Até mesmo uma queimada. O nosso produtor rural usa a queimada da terra para sobreviver, mas tem que ser uma queimada controlada, cirúrgica, para o plantio, para a geração de alimentos. Não pode ser uma queimada se não for natural. Só abrindo parênteses, as queimadas que aconteceram no Canadá e que levaram toda a fumaça para Nova York. Nova York está cheio de fumaça. Porra. Veio lá do Canadá.
Tem coisas que a gente precisa refletir mais. A Amazônia não pode ser desmatada. Existe o desmatamento planejado e o desmatamento não planejado. O ilegal. Isso que deve ser combatido. O desmatamento legal. Agora, a extração legal, que é fonte de desenvolvimento sustentável da nossa gente, tem que ser protegida. Então, cuidado com as narrativas. Aqui no ponto. 50% das emissões vem do uso da terra, 25% da agropecuária, 18% da energia. E o principal gás, e 67% desses gases é o dióxido de carbono, que vem do desmatamento. Tá? 24% de metano. O gás metano, jovens estudantes, ele tem um poder de aquecimento 26 vezes maior do que o dióxido de carbono. Vocês sabiam disso? Onde está a oportunidade de negócio? Eu vou encerrar a palestra, devido ao tempo, mas vou levar para o slide seguinte, pode passando, para eu explicar para vocês, em cada área do uso da terra, indústria, resíduos, agropecuária, energia, onde está o problema, onde está o problema. Né? Eu quero que vocês foquem, vai para frente. O uso da terra, 92% é por conta das alterações do uso do solo, pode ir para frente. Resíduos, aqui minha estimada colega, né? De 100% das emissões, 98% é por conta da emissão do gás metano. Não é o dióxido de carbono, é o metano. 6 vezes mais forte do que o dióxido de carbono. E não dá para ver direito aqui, mas 64% de 100% desse metano vem de gestão de resíduos sólidos. Pauleiro. Vai passando. Os industriais, vai passando. Energia. Para aqui. Eu vou encerrar esse momento conosco falando de energia. A energia é a transição energética de uso de combustível fóssil para uso alternativo de energia limpa. Já ouviu falar de hidrogênio verde? Não? Corre, irmão. Já é assunto do passado. Já ouviram falar em biocompostagem? Já? Beleza? Aprendam a fazer. Bioinsumos para ser biocombustível. Palavras-chave. Né? Essa transição da energia verde, da energia fóssil para a energia verde, não vai acontecer do dia para a noite, e sinto muito para quem acha, né, que combustível fóssil é uma coisa ruim. Né? Nós estamos aqui hoje por conta deste ponto. Inclusive, toda a energia do combustível fóssil, ela é subsidiada. Qual país do mundo vai mexer numa matriz energética de combustível fóssil? Se tirar para ser subsídio, a tua passagem de ônibus vai ser 4 vezes maior. Quem anda de ônibus sabe quanto é. Né? De carro, indústria. O que nós temos que colocar na cabeça é a transição. E essa transição do carvão para o combustível demorou quantos anos? 50 anos. Então, vamos engenhar, usar a tecnologia, a inteligência artificial, o learning machine, tudo para fazer essa transição. Engenheiros, esse é o desafio nosso agora para este século, é fazer a transição energética. E estejam preparados para o tema. E certamente a gente vai ter outras oportunidades para conversar mais
sobre vários temas. A Amazon Commercial Carbon, ela está se esforçando, está sendo os ritos da UEFA para fazer investimentos no laboratório amazônico, onde os profissionais daqui, da Terra, vai desenvolver soluções baseadas na natureza para entrar no mercado de crédito de carbono de dois jeitos. Primeiro, de calcular direito. Segundo, de desenvolver tecnologias. Foda, né? O Elon Musk e o Bill Gates criando tecnologia de remoção de dióxido de carbono sem precisar da natureza. Por quê? Porque eles não têm isso, mano. Até agora o custo é altíssimo. É $400 por cada tonelada de CO2 evitada. E o da natureza é 25. Mas quem duvida que eles podem equiparar? Eu não duvido. Então, vamos acordar para o tema, a COP está chegando, vamos aprender a receber críticas destrutivas e construtivas, porque essa agenda climática em 2025, ela vai ser uma guerra diplomática. E não vai ser bonito. Bom, gente, obrigado, né, pelo tempo de vocês investido aqui. Eu, como ex-aluno, gosto muito de vir aqui, de interagir e de passar para vocês o mínimo de informação para o desenvolvimento do estudante, tá bom? Obrigado, um grande abraço, até mais.